Olá, vamos participar comigo de mais uma conversa, dessa vez com a minha querida psicóloga, há mais de 20 anos com prática clínica, produtora de conteúdos de psicologia, aqui nessa rede, na rede vizinha também, né? Quero receber hoje a querida Clarice Ribeiro. Ela já está entrando aqui, sejam todos bem-vindos. E enquanto ela se prepara, algumas pessoas perguntaram, né? As primeiras lives eu fiz com um psicanalista e teólogo, fiz com uma teóloga e uma gestora de pessoas, e hoje só com uma psicóloga, mas eu vou explicar o porquê que hoje é só com uma psicóloga. Olha só que interessante, eu vou ler um trecho de um livro. Os estudiosos da religião comparativa apontam que quase todas as tradições têm como inspiração uma experiência transcendente libertadora vivida por um sábio. Essas experiências envolvem sentir-se conectado por um mundo inteiro, sem perder um senso de identidade pessoal ou individual. Estamos falando de religião. E sabe quem está falando de religião? E a Clarice vai poder me corrigir se eu falar o nome dele errado. É o Ronald Siegel. Ele é um psicólogo, professor na Faculdade de Medicina de Harvard, que tem esse fabuloso livro, O Dom Extraordinário de Ser Comum. Por quê? Porque nós, psicólogos, sabemos da importância da espiritualidade nos dia a dia, nos nossos dias, né, comuns por aí, e sabemos o quanto que a espiritualidade pode desenvolver a consciência de quem nós somos, uma consciência que ultimamente esse meio em que estamos está trazendo alguns estragos. E para poder responder as perguntas de quem decidiu que toda vida precisa ser incrível? Quando o ordinário virou sinônimo de fracasso? E o que as redes sociais fizeram com as nossas expectativas? Nossa querida Clarice Ribeiro. Clá, seja bem-vinda! Deixa eu ver, gente. Às vezes eu clico, não vai. Tamo vindo. Vai. Oi, tudo bom? Obrigada. Claro, tô muito feliz de te ter aqui. Gente, fazer uma fofoquinha do bem, né? Como eu brinco. A Clara é um presente de Deus na minha vida. Ela é amiga de uma grande amiga minha, da Caroline Petri, Temos uma né? A pessoa nossa querida especial em comum. Bia. Não é muito. Então nos conhecemos há alguns anos aí e eu não vou falar que a Clá como eu, porque olha, a Clá, ela arrasa, ela traz várias informações, tem um trabalho incrível com mulheres, com ansiedade, grande conhecedora. E eu estava falando aqui para quem está nos acompanhando e para quem vai nos assistir depois, Clá, que o Ronald Siegel é assim mesmo que fala? Isso, acho que Ah, é. então tá bom, né? Ele fala um pouco da religião, porque algumas pessoas vieram me perguntar: nossa, Si, né? Você começou uma live, era um psicanalista e um teólogo, depois uma teóloga, uma gestora, e agora só uma psicóloga. Eu falei, gente, só psicólogo, o que nós estudamos e o que a gente se prepara, né, Clã? Porque a gente sabe da parte da espiritualidade, seja ela vinda de qual religião for, ela auxilia o ser humano a não se perder, a não perder a sua identidade. E nós temos visto um movimento, eu não sei se simultâneo, você me corrija, Clara, que conforme a gente vai se afastando ou deturpando a espiritualidade saudável em ativismos religiosos, em fanatismos,
as redes sociais, como o Byung-Hun Han falou, né, da sociedade da obediência, a sociedade do desempenho, vai nos transformando em seres consumidores, em seres produtores, em seres extraordinários, e a gente adoece. Nessa Quero te pressão, ouvir, assim. Clara. A Uhum. live é toda sua. Imagina, separei alguns pontos aqui que você me trouxe as perguntas, e aí eu falei, uau, é bom para eu refletir também, assim, né, para a gente olhar esses pontos, porque é isso, assim, né, assim, a gente tem vivido essa necessidade de ser extraordinária. E esse livro, separei o meu aqui também, para deixar pertinho, se eu precisasse colar de alguma coisa. Mas é isso, assim, essa expectativa de como deveríamos ser, assim, né? De coisas extraordinárias, especiais, e aí esse comum, que sempre foi e sempre fez muito sentido, acaba ficando em segundo plano e a gente fica como se fosse um fracasso, porque somos, né, não estamos fazendo coisas incríveis o tempo todo, assim. Então, trazer até essa dualidade, assim, essa coisa mais contraditória, assim, porque hoje a gente vive numa realidade onde a gente pode, né, viver as maiores experiências, viajar, se conectar hoje com as pessoas do mundo todo, né, ter conhecimentos que demoravam antes para chegar até a gente. Hoje a gente tem essa possibilidade enorme, mas o quanto isso acaba trazendo essa pressão de que a gente precisa estar ciente de tudo, conectada com tudo, sabendo tudo. E aí não basta, né, assim, ser um bom profissional. Eu tenho que ser um bom profissional, mas eu tenho que fazer esse curso está em contato com não sei quem, ser incrível, ser o melhor, ou então amar 100% o trabalho que eu faço e estar todos os dias muito feliz com isso, assim, né, essa pressão de estar assim. E isso em várias áreas da vida, assim, né, quando a gente fala de viagem, quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala, né, de diversos aspectos, assim, de atividade física, de ser uma pessoa saudável. Parece que não basta a gente fazer um pouquinho, fazer, né, uma trajetória mais comum. A gente precisa ser incrível, como né, você trouxe a primeira pergunta, precisa ser incrível, especial, assim, né, precisa ser muito extraordinário. E aí, quando a gente foca muito nesse ser extraordinário o tempo todo, o comum parece que é sempre insuficiente, parece que sempre está faltando alguma coisa, e aí gera, né, o que você trouxe também nesse adoecimento, porque aí a gente vai pressionando, e aí talvez a gente perca um pouco desse valor do que é o sentido da vida e o valor, o que a gente espera, porque a gente está nessa necessidade de ser sempre muito extraordinário, muito incrível. E aí a gente vai entrando em dualidades, né? E é interessante, claro, né? Para quem não sabe, eu estudei em Curitiba, né? A Clarissa está falando de Curitiba e eu acho que a pandemia, né? Digamos assim, não vou falar de lado ruim, lado bom, né? Dessa tragédia que nós vivemos, mas eu acho que possibilitou que todos nós percebêssemos, principalmente que quem está aqui em São Paulo, que a forma que a gente lida com isso é que nos atrapalha, não é uma questão específica do paulistano que 11 horas da noite tá atendendo, tá no shopping, é algo do Sandro que falou comigo de Brasília, da Gisele de Araraquara, de você de Curitiba, nós que atendemos pacientes de todo o mundo, não é algo também só do Brasil, aquela síndrome de vira-lata, né, que parece que é o brasileiro que sofre, é geral, não é, Clara? É geral, assim, essa necessidade geral, assim, esse tempo ter que ser sempre produtivo demais, assim, e a gente está sempre correndo porque estamos sempre atrasados para alguma coisa. Tem sempre alguém fazendo mais ou melhor, ou, né, se desenvolvendo, e isso, de fato, é uma questão global, assim, a pandemia com certeza deu uma escancarada, talvez, e fez a gente refletir nesses pontos, assim, né, de trazer
Tanto esse questionar, assim, porque aí acabamos tendo que, né, durante a pandemia, abrir mão de muitas coisas, né, de contatos com pessoas, né, de aproximação, de vínculos, e aí fez realmente a gente questionar esse tempo e o que, que a gente está, né, dedicando a nossa energia para quê, assim, né, para onde, o que, que eu vou fazer com isso. E eu achei interessante, Cláudia, e fique à vontade para você trazer tudo que você tem de conhecimento, mas eu queria fazer um gancho, né, que a gente não tem só nosso currículo Lattes, né, e tem essas trends agora, né, o CPF lá do CNPJ, então quando você coloca lá que você é crocheteira, quando que talvez isso, há uns 15, 20, 30 anos, se a gente colocasse que é crocheteira, é tipo, o quê? Ao invés dela estar fazendo uma outra pós, ao invés de estar fazendo isso, ela tá lá no seu crochê, porque até isso, Clá, e aí eu queria começar com essa perguntinha que não foi nem combinado, mas surgiu agora da tua fala. Parece que até o hobby e o lazer tem que ser algo produtivo, instagramável. Exatamente, assim, e aí é esse ponto, assim, né, eu senti uma necessidade pessoal de sair um pouco das telas, de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa nova, enfim, e aí a minha filha queria aprender a fazer crochê, a minha cunhada acabou ensinando ela um pouco, mas ela ainda estava com muita dificuldade, eu falei, então vou aprender pra gente treinar juntas em casa e tal, e ela tá devagar, não foi uma coisa que pegou muito ela, mas eu gostei muito de fazer, assim, e aí, né, tem sido um hobby interessante, mas aí a gente também entra, e eu me peguei muito nisso, assim, né, tô fazendo um hobby, e aí o quanto isso, mesmo a gente, né, na teoria sendo, sou psicóloga, estudo, leio, faço um monte de coisa, me pego com as mesmas dores de todo mundo, né, a gente não é especial por saber ou por ter algum conhecimento, e aí me peguei em muitos momentos, assim, me pressionando por fazer melhor, por fazer mais rápido, por acelerar o passo, ou porque não estava ficando bom, e aí tive que me questionar, tá, mas eu, né, vou fazer isso porque eu gosto, né, não é o meu objetivo de vida, não quero trabalhar com isso, não quero vender, não quero viver, né, da minha arte, e posso só curtir, posso ser ruim, posso fazer as coisas meio torta, posso, né, levar o tempo que for, assim, mas o quanto a gente se pega até nesses hobbies e nesses momentos de lazer, nessa pressão que é cultural e global mesmo, de ser produtivo, assim, de ser uma coisa útil, assim, mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse aprendizado, assim, né? Eu não posso só fazer por hobby ou para, sei lá, fazer uma blusa aqui para mim, fazer alguma coisa que, né, que qualquer coisa, assim, eu tenho que fazer para ser efetivo, produtivo, para isso ser valoroso, assim, e aí isso é muito complicado, porque isso, né, tende a gerar uma pressão e um adoecimento muito grande. Sim, e E aí tenho claro, orgulho de hoje poder dizer que estou no processo de ser crocheteira. e maravilhosa, tá bom, gente? Depois vocês entram lá, volta e meia, lá compartilha o lado CPF de ser. Exatamente. E claro, puxando daí mesmo, porque, gente, vocês imaginam, hoje duas psicólogas com 20 anos de experiência. Se eu não nortear e fazer as perguntas, vai dar horário da escola, a gente vai estar buscando os filhos aqui ainda, né? Eles vão esperar a gente. Então, claro, partindo daí, né? Quem decidiu que até o nosso lazer, o nosso hobby, precisa ser incrível? Conte um pouquinho para nós. Então, essa é uma grande pergunta que parece simples, assim, mas ela traz uma complexidade cultural e essa mudança de paradigma mesmo, assim, dos últimos anos, porque antes, e aí não estou dizendo que isso seja ruim, porque aí a gente entra em pontos positivos e negativos, né, de todos os momentos, assim, a gente vinha naquele momento do comum, de sobreviver, de construir uma família, né, algum sentido e propósito na vida, assim, e aí esse objetivo aos poucos, culturalmente, começou a aparecer pouco, assim, e aí até, né, puxando para o lado da psicologia, assim,
A gente entrou numa área, né, de psicologia positiva, que trouxe muito essa questão da felicidade, assim, né, do quanto é importante isso, mas aí algumas coisas se distorceram no meio do caminho, assim, porque em nenhum momento a gente vai ter essa estabilidade da felicidade, assim, né? A gente não vai ser feliz o tempo todo, assim, porque ter essas experiências, essas coisas e viver nessa intensidade de felicidade que a gente imagina que deveria ser a vida, gera uma pressão muito grande. E aí, quanto mais a gente coloca essa pressão por performance, pressão pela busca da felicidade, mais isso vai virando uma frustração e uma angústia, assim, né? Porque o que parece que vai ser bom, assim, eu ir atrás de viver a minha vida feliz o tempo todo, gera uma pressão muito grande e aí sim gera mais sentimentos, né? E sensações de frustração, de tristeza, de angústia, né? E aí esse paradoxo dessas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, assim, né? Então eu trouxe até alguns movimentos, assim, da psicologia positiva, da ACT, que também traz um pouco dessa questão, né, de entender e aceitar os sentimentos e o que a gente está vivendo, e isso vai contar também como esses sentimentos e essas emoções que são desagradáveis e que a gente tenta o tempo todo lutar contra elas, assim, né, lutar para eu não ficar triste, lutar para eu não ficar ansioso, lutar para eu não ficar nunca com nenhuma emoção que não seja, né, positiva e feliz, assim, entre muitas aspas, e isso vai gerando cada vez mais, quanto mais a gente vai lutando contra esses sentimentos, né, desconfortáveis e buscando 100% a felicidade, mais eles vão aparecendo, e aí fica nesse movimento contraditório, assim, né, da gente entrar nesse ponto. E a felicidade parou de ser, assim, uma consequência e aí virou uma meta de desempenho, assim, né? De que a gente precisa se sentir o tempo todo feliz e aí provar para os outros que a gente está feliz também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de redes sociais, que não, né, não são as grandes vilãs do momento atual, assim, mas elas escancararam essa necessidade de comparação e de estar feliz e mostrar que está feliz o tempo todo, assim, né? Então, esses movimentos entram, né, muito forte, assim, eu até separei um trecho aqui do livro ali, que eu gostei muito do livro, fiz várias marcações e tenho indicado, né, para muitas pessoas, assim, que conseguem ter um tempinho, que gostam, né, desse momento de ler, assim, que ele fala que a gente não deve, né, a gente está falando aqui não do eu poder me contentar né, com qualquer coisa e de eu aceitar qualquer situação. A gente pode sim continuar sonhando e deve, né, ter grandes sonhos e ambições, isso faz muito sentido ainda, mas ele questiona muito essa ideia de dependermos disso para sermos, né, para a gente se sentir bem, né, para a gente ter algum lugar e nos sentirmos pertencentes, a gente precisa estar nesse movimento de sermos pessoas muito extraordinárias e incríveis, né? E aí isso acaba nos aprisionando muito mais, assim, né? E aí ele traz o ser comum é inevitável, assim, né? Nós precisamos não precisamos ser especiais para sermos felizes. Então, esses questionamentos, assim, do significado e do quanto de sofrimento traz quando a gente busca o tempo todo estar nesse movimento de ser feliz e do meu valor depender do quanto a gente está envolvido nisso e do quanto eu me percebo, né, como uma pessoa incrível, seja uma mãe incrível, uma profissional, né, uma pessoa que está num patamar acima da média, o quanto o meu valor está delimitado com relação a isso, né? E aí o quanto isso gera um adoecimento que a gente vê hoje, não só aqui no Brasil, né? Mas um adoecimento mundial mesmo, assim, nesse processo de pressão e de necessidade de sermos o tempo todo produtivos e incríveis, assim, de dias comuns serem desvalorizados.
Sim, e interessante, claro, tudo isso que você está trazendo e aproveitando e agradecendo aí quem está com a gente, a Ana Guimarães, a Vera Lambert, Verinha, me corrija se eu falei seu sobrenome certo, minha querida Michele Cordeiro, muito bom tê-las vocês com a gente aqui nesta manhã. E você falou algo que, duas coisas que eu queria pontuar aqui para quem está te escutando hoje. Nós não estamos falando que é proibido ter sonhos. A gente Uhum, não está falando que é para você se contentar com um carro da X marca, que você não pode uhum. ter iate. Não é sobre isso, mas o parâmetro do que é ser incrível, que é o que a gente trabalha em consultório, claro, é para ser o nosso próprio parâmetro, né? Então, por exemplo, você falou de ser mãe, né? Uma das minhas listinhas do que é para a Cíntia ser uma mãe incrível eu conseguir sentar com a Pietra e brincar com ela, digitar de fato com ela, sem pensar que eu preciso mandar uma mensagem, preciso mandar um e-mail. Então, isso para mim é ser uma mãe incrível, que é o que a Uhum. gente tenta trazer no consultório, né, Sim. Clara? A gente não está falando que é errado, a gente pode tentar ser incrível, mas o incrível para nós, né? O que é ser Não o uma incrível que é boa, dito socialmente, assim, né? Não. né? Adorei, muito bacana. E exatamente por isso, porque aí a nossa régua subiu muito, assim, né? E uma régua que às vezes nem faz sentido pra gente, assim, né? Porque para isso, é isso, ser uma mãe incrível pode ser esse colocar, sentar e conseguir brincar com a minha filha. Não precisa ser dar as comidas orgânicas todos os dias, 100%, com não sei o quê, né? O meu filho nunca assistir nenhuma tela. O meu filho, sei lá, ler não sei quantos livros por dia, ele saber tantas línguas, eu estar 100% com ele do tempo, eu não poder trabalhar. Você sabe, não precisa ser tudo isso. Pode ser eu conseguir sentar com meu filho, eu fazer uma refeição junto com ele, mesmo que não seja a refeição mais saudável do mundo, tá tudo bem, assim, né? Eu sentar para brincar, mesmo que não seja com a história que seja com maior aprendizado para ele, ou que ele não, né, desenvolva incríveis habilidades nesse sentar para brincar, posso sentar e fazer só isso, assim, só jogar um jogo, sentar para brincar um pouquinho e tá tudo bem, assim, isso já é ser uma mãe, né, incrível. Claro, você me falou do incrível, eu queria puxar outra coisa indo para o lado profissional. Eu lembro ali por volta de 2004, 2005, ali a gente, né, no terceiro, quarto ano ali da faculdade, tinha uma revista que eu passava mal. Meu pai falava, compra porque ela vai te dar dicas, sugestões. E aí, toda vez que eu lia, claro, eu falava, gente, eu nunca vou ser uma boa profissional. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E quanto que as redes, né, pupuca, né, não tô falando mal, não, existem excelentes cursos, outros que é só para ganhar nosso dinheiro, mas que é o tempo todo também vendendo isso. Isso também, claro, acaba gerando essa falsa sensação do extraordinário, de ter um currículo Lattes gigantesco. O que você acha disso? Sim, com certeza. Até porque, assim, é isso. Essas comparações e essa pressão, ela sempre existiu, né? Antes era pelas revistas, pela TV, ou com algum amigo da faculdade, assim, alguma coisa assim. A gente sempre teve ali, né, esse processo, e é natural do ser humano, né, fazer esse movimento. Mas as redes, enfim, elas escancararam e trouxeram muito para dentro de casa, e aí a gente acaba se comparando assim, eu não me comparo mais com a vizinha ou com a psicóloga que eu estudei junto ali na faculdade. Agora eu me comparo com a psicóloga incrível lá, que tem um currículo maravilhoso, e aí sim, trouxeram muito mais peso para esse tipo de comparação, assim, e talvez até, né, essa necessidade disfuncional, assim, né, porque aí nessa área da psicologia, e imagino que em outras áreas também, assim, mas na psicologia a gente vê muito presente, assim, né? Você não vai ser uma boa profissional se você não fizer isso, se você não aprender aquilo, se você não tiver esse curso maravilhoso, você não vai, né, viver bem da psicologia. Então, assim, e aí em outras áreas isso também acontece, né, com outros ganchos, outras necessidades que as pessoas colocam sobre a gente, que às vezes a gente nem tinha essa necessidade. Talvez eu nem quisesse ser, né, especialista nisso ou saber tanto desse assunto, mas parece que eu vou ser uma profissional péssima se eu não souber, assim. Então, as redes trouxeram muito disso e o quanto a gente precisa
aprender, assim, e aí é isso, né? A ideia não é nem demonizar as redes, nem trazer que a gente precisa se contentar com o comum e não pode ter sonhos incríveis, se contentar, sei lá, com um relacionamento ruim ou com uma profissão, um emprego que a gente não gosta, assim. Mas a ideia é, sim, dizer que a gente precisa traçar essa linha e essa régua, né? E aí esse processo de autoconhecimento vai ser muito importante. E aí, em tudo, assim, né? O que é valoroso para mim, o que é importante para mim, nesse global, o que é meu propósito, o que para mim faz sentido, né? Tanto na área da espiritualidade, o quanto para mim é significativo isso, que eu posso, né, trazer isso para mim, de que eu não preciso fazer do jeito que as pessoas colocam ou dizem que eu tenho que fazer, né? Precisa fazer sentido para a minha vida, para minha rotina, isso precisa ser, né, proporcional para o que eu desejo para mim. Claro, a gente está falando dessa comparação, né? E aí uma das perguntinhas aqui é quando o ordinário virou sinônimo de fracasso. E eu tenho algumas historinhas que eu repito, né? Quem é meu paciente, já foi meu paciente, escuta, que eu falo, olha, eu só estou aqui sendo sua psicóloga porque eu fracassei horrores. Eu falava a lua, trocava as letras e tinha alguém lá me ensinando a falar direito. Então, o fracasso que a gente vê como criança, que parece ser um desenvolvimento natural de aprendizado, parece que hoje o fracasso virou o fim e viver uma vida comum, ordinária, então, meu Deus do céu, é terapia 3 vezes por semana. Conte um Uhum. pouquinho mais sobre isso, claro, pra gente, nos Exato. ensine. Exatamente, assim, acho que a gente sempre viveu, né, nesse processo de comparação e né, de necessidade, assim, e aí eu faço uma metáfora com alguns pacientes, assim, né, e aí agora, em época pós-Copa do Mundo, a gente pode falar bastante disso, e aí, né, trazer esse movimento, assim, né, de que parece e aí a gente imaginar quando a gente está assistindo os melhores momentos de um jogo de futebol, assim, né? A gente vê aqueles lances mais emocionantes ali, aqueles recortes dos momentos, né, que foram mais emocionantes do jogo. Se depois eu assistir esses momentos emocionantes, eu sentar para ver o jogo todo, eu vou achar esse jogo lento, chato, monótono, porque ele não vai ser de lances incríveis o tempo todo, assim, né? A gente vai ter alguns, sei lá quantos minutos, assim, depende do jogo, mas assim, vai ter alguns movimentos incríveis ao longo, né, do jogo, não o jogo todo. Se a gente tentar assistir o jogo todo, a gente vai achar ele chato, assim, e aí a nossa vida é mais ou menos assim, né? E aí a nossa vida é o jogo todo, assim, vão ter momentos extraordinários e legais e incríveis que a gente vai se lembrar, mas a grande parte do tempo vai ser ali, né? O jogo rolando meio lento, e aí é esse movimento, assim, né, que a gente precisa olhar para a nossa vida, assim, né? Não que a nossa vida tenha piorado, assim, mas eu acho que esse movimento de escancarar essa comparação, essa pressão muito grande, acaba trazendo muito sofrimento. E aí a ideia, né, do livro, ele traz bastante, assim, né, de que a gente sempre foi moldado, né, para competir por status e por aceitação, assim, isso sempre fez parte, mas, né, o quanto isso está adoecendo muito a nossa sociedade atual, exatamente por essa corrida o tempo todo por esse destaque, assim, a nossa mente acaba nos levando a essas comparações o tempo todo, assim, né, mesmo de uma forma até automática, mas o nosso cérebro, né, o nosso cérebro foi desenvolvido para isso, mas o problema não é a gente se comparar, porque isso até pode acontecer, mas é viver acreditando nisso o tempo todo. Entrando uma ligação aqui, não sei se atrapalhou a fala. Viver acreditando que a gente só tem valor quando a gente está nesse movimento acima da média, assim, e aí então, né, esse sinônimo de fracasso, né, que você trouxe do ordinário, vem muito dessa pressão hoje cultural, e aí a gente pode trazer, né, algumas teorias de comparação social, né, que
que usam, né, que estudam esse embasamento disso, assim, né, de avaliar que isso não é necessariamente um defeito, a gente, né, somos seres humanos e isso faz parte do nosso processo, assim, mas o quanto a gente vai dar valor e enfatizar esse processo de comparação, quanto isso vai ser significativo para a gente ou não, assim, né, essa dinâmica. E aí as redes sociais trazem muito esse processo, assim, né, dessa dinâmica de viver acreditando que a gente precisa ser acima da média, e quando a gente não é, nós somos fracassados. Oi? Foi? Ó, Foi. o Voltou. meu. Não, é porque daí, na minha tentativa pessoal de colocar limites e organizar o meu Instagram, tá dizendo que eu já passei o meu limite de hoje. Ele tava, você A já gente tem que usou dar todo. exemplo, né? Eu estava dizendo aqui, você já usou todo o seu limite de redes hoje, então foi isso que travou, assim. Que é isso, né? A gente, né, fala com os pacientes sobre esse processo, mas para a gente também é muito difícil, assim, né? Essa comparação, esse processo, essa pressão de desempenhar sempre o tempo todo, assim, né? E aí, né, na nossa profissão também, assim, colocar de que a gente tem que estar, né, produzindo conteúdo de uma forma incrível, constante, não sei o quê. Então, assim, o quanto a gente também precisa lidar com tudo isso e lidar com as nossas questões também, assim, né, nesse processo. Então, a gente também tem que, né, dar exemplo e colocar, tentar fazer com que a nossa vida também vá sendo mais leve, que a gente vá lidando com esses processos de uma forma saudável, assim, né? Bom, aproveitando aí também para dar as boas-vindas para a Átila, que apareceu aqui, Ludmila, Andréia, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Se quiserem fazer alguma pergunta, uma Verdade. colocação. Estou com a Clarissa, ela é psicóloga, abordagem principal da TCC, mas com outras também abordagens, conhecimentos, né, Clá? Há 20 anos psicóloga clínica. Estamos aqui conversando sobre essa questão do extraordinário que se tornou objetivo, nos afastando da graça do comum. E o comum que não é sinônimo do simples, não é isso. É do comum daquilo que cada um tem vivido, que quer buscar, mas buscar por si, porque nós somos seres desejantes, né? Nós temos lá da psicanálise nos ensinando isso. E claro, quando você, né, sugeriu o dom extraordinário de ser comum, né, eu particularmente não conhecia e eu achei interessante, né, porque o Siegel é um professor de psicologia, Aham. mas dentro da Faculdade de Medicina de Harvard, ou seja, a gente tem visto esses movimentos dos médicos estarem estudando a psicologia médica de quantas doenças, não de ação e reação, mas o quanto o nosso estilo de vida, buscando esse extraordinário, tem adoecido mesmo, né? De fato Sim. orgânica, patológica. Sim, uhum, o quanto é óbvio, não é diretamente proporcional, né? Não é, mas que o quanto, né, esse contexto todo, e aí esses níveis muito altos de estresse, esses níveis, assim, né, da gente estar o tempo todo cronometrado, assim, com a vida, né, nos compromissos e ter que fazer muitas coisas, assim, ao longo do dia, o quanto isso tem levado a adoecimentos mentais, mas também tem sido é um fator de predisposição para muitas doenças físicas também, assim, né? E aí o quanto, né, todos, né, especialistas e os médicos têm buscado muito isso, assim, e gostei muito desse livro dele exatamente por isso, assim, porque ele traz diversos conceitos diferentes, assim, traz um pouco, né, dessa questão da espiritualidade, desse, né, desacelerado, quanto é comum a gente, né, ter, e aí ele traz a questão, né, psicológica e desse movimento cerebral e comum, assim, do quanto isso leva esse desenvolvimento e que muitas vezes o processo de se comparar, o quanto o nosso funcionamento leva a isso, assim, mas o quanto, né, nessa contradição a gente precisa olhar para isso com mais carinho e aí cada um colocar para si, avaliar o que faz sentido nesse momento, assim, né? Que não pode ser, né?
uma fila que eu vá entrando sem nem saber para que é, assim, né? Não preciso, né, entrar e fazer alguma coisa só porque todo mundo está fazendo e que talvez, né, isso seja importante porque todo mundo está fazendo. Eu também preciso estar, assim, né? Do quanto a gente precisa, né? Avaliar, olhar para a gente, o que faz de fato sentido para poder fazer e ter ações valorosas no direcionamento disso, assim, né? O que faz sentido para mim e para onde que eu vou desenvolver, o que eu posso fazer para ir na direção desses valores que são importantes para a gente. Assim. Então, muito... E buscando sempre o equilíbrio, né, claro, como você pontuou, porque senão também o Mindfulness, a Yoga, o Pilates, acaba entrando como obrigação na agenda e aquilo que era para ser saudável, o equilíbrio, também pode adoecer, né? Sim, nossa, não, com certeza, assim, porque aí a gente entra, né, nesse processo, né, de preciso meditar, preciso, né, fazer o pilates, preciso meditar, preciso fazer yoga, enfim, qualquer coisa, assim, que seja saudável, ou mesmo, né, atividade física em geral, assim, porque, de fato, é importante, a gente sabe que mas o quanto isso precisa caber na nossa realidade, e aí, né, a gente trabalha muito com essa importância desse equilíbrio e de fazer um pouco, né, desse poder de pequenos movimentos, o quanto isso faz a importância na nossa vida e faz a diferença na nossa vida, porque a gente não vai conseguir, né, tipo, se a gente pensar em todos os pilares que são importantes, então eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso me dedicar para isso. Eu preciso ser uma boa mãe, então eu preciso estudar e me dedicar, me preparar para as mudanças de fase dos meus filhos. Então eu preciso ser uma boa dona de casa e minha casa precisa estar incrível, maravilhosa. Eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso, né, fazer atividade física tantas horas por dia, eu preciso meditar, preciso, né, ter saúde, preciso encontrar meus amigos, preciso ser uma amiga presente. Né, acabou o dia, a semana toda eu já tá ocupada com tudo isso que eu preciso ser, assim. E essa é a questão, né? Nós precisamos ser e o que nós precisamos ser? Uhum. Será que aquilo, né, que as redes têm trazido para nós? Eu lembro, cara, quando acho que foi em torno de 2012, 2013 que eu conheci o Instagram para alguns pacientes adolescentes e ela era aquela aberração. Você não tem? Como assim você não tem? Eu falei, não, não tem. E aí eles mostravam para mim, mas olha, você pode ver, olha, essa minha amiga, ela foi nesse restaurante, comeu tal coisa, esse meu amigo. E aí, até os dias de hoje, né, pleno 3 de agosto de 2026, mas eu preciso ver o que você, né, estava comendo ali naquele restaurante. Então, o que Uhum. nós também, né, estamos consumindo para nós, né, Clá? E o nosso papo está muito bom, eu quero muito mais perguntas, mas eu ainda não vou para a última, eu ainda vou ficar aqui que você está trazendo coisas maravilhosas. Eu queria voltar, não sei se seria bem voltar, mas você estava falando bastante dessa questão do ser incrível. Como é, claro, trabalhar esse ser incrível para nós mesmos? Porque a gente pode ser incrível. O Uhum. problema é que a gente quer ser incrível por meio da comparação, né? Ah, eu quero ser igual a Clarissa lá em Curitiba. Como Uhum. que a gente pode trabalhar isso? O nosso desejo, a nossa identidade, de uma forma equilibrada, claro. Vem muito desse processo de autoconhecimento e da gente ter claro para a gente o que é importante, o que é, né, significativo para mim e ter a clareza também de que isso vai mudar ao longo da nossa vida, assim, né? Porque algumas coisas que vão. E a gente vai precisar ir ajustando nesse processo, assim, então entra muito nesse processo de autoconhecimento, assim, da gente, né, poder desacelerar e entender o que funciona para a gente, ter esses momentos de conexão interna, daí seja, né, por que via você decidir ser, pode ser pela espiritualidade, pela religião, pode ser por processos, né, de desacelerar de mindfulness, momentos em que você, né, na terapia, enfim, né, momentos em que você olhe um pouquinho para dentro e vá avaliando o que faz sentido para você e ter claro isso, porque
mesmo que a gente saiba o que faz sentido pra gente, a gente vive nesse mundo onde muitas coisas vão sendo bombardeadas o tempo todo. E aí, mesmo que eu ache que, por exemplo, um almoço de família no domingo, para mim, seja uma coisa muito incrível, e eu tô ali, né, com a minha família no almoço de domingo, para mim isso faça muito sentido e eu gosto, se eu abrir o Instagram e eu não tiver conectada muito com isso, eu vou ver, ai, a Cíntia tá lá passeando no lugar mais incrível, Instagram, comendo aquela comida mais maravilhosa. A fulana tá lá em Paris fazendo não sei o quê. O outro fez 18 maratonas, recebeu um prêmio maravilhoso. Então, mesmo que eu saiba que o almoço de família para mim é incrível, se eu não tô consciente disso e tranquila com essas decisões e com essas escolhas, se isso não está claro para mim, eu vou me pegar nesse processo. Nossa, né? Eu tô aqui no domingo com a minha família, aqui em casa, né? E fulano tá no telão, fulano tá comendo não sei o quê, fulano já fez tudo isso, né? E aí a gente entra nesse processo de comparação muito grande. Então, o movimento tem que estar sempre constante da gente trazendo para a gente o que realmente faz sentido, o que de fato é importante para mim, assim, e eu poder ter esse tempo e me conectar com isso vai fazendo essa diferença, vai trazendo, né, esse aspecto e eu vou conseguindo fazer. A gente usa, né, na terapia algumas estratégias, tem alguns inventários, alguns direcionamentos, assim, da gente podendo resgatar o que faz de fato sentido para você, para onde você quer ir, como você se imagina, né, daqui a tanto tempo, assim, o que você espera para você. Então, a gente ter clareza de tudo isso vai fazendo a diferença nesse mundo que vai gerando essa pressão e essa, né, necessidade de sermos incríveis, né? Mas o que é ser incrível? Porque aí a gente entra, né, nesse conceito. O que é? Né? Assim, para mim é uma coisa, para você é outra, assim. E aí, né, muitas vezes, e tá tudo bem, assim, para mim isso ser incrível já tá ótimo, mas a gente não se perder nesse conceito cultural do que é ser extraordinário e ser incrível. Claro, deixa eu pegar aqui que eu queria que você comentasse. Para quem tiver o livro, para quem não tiver, né? Ó, super recomendação da Clarissa. Eu mesmo não conhecia, amei a indicação. Ô, Clá, lá na página 181, ele fala da questão da vergonha, da negligência, que quando somos jovens, somos negligenciados ou criticados, podemos interpretar as situações de duas maneiras. Ou há algo de errado com quem cuida de nós, né? Ai, a culpa é dos pais, né? Tem uma mãe narcisista. Ou há algo de errado conosco, né? E aí ele ainda fala, a primeira hipótese é muito perigosa de ser considerada, já que sem adultos para nos sustentar, não sobreviveríamos. Assim, quando criticados ou negligenciados, quase todas as crianças escolhem a segunda interpretação. Eu devo ser mau ou defeituoso. E aí a minha pergunta para você, Clá, o quanto, né, dependendo ali da nossa infância, da nossa adolescência, a gente pode desenvolver essa crença, né, que eu era mal, eu era defeituosa, qual é o meu talento? E aí vem essa comparação, digamos assim, é um prato cheio, para a gente se perder e querer ser o outro. Sim, porque aí a gente entra nesse contexto, as coisas não são, né, diretamente, assim, né, esse contexto onde a gente, né, começou a se desenvolver e se perceber como gente ao longo da nossa infância, nas nossas relações, assim, isso vai alimentando, né, de uma forma saudável ou não, assim, o quanto a gente vai se desenvolvendo, né, para os adultos que somos hoje, assim, então, de fato, assim, e aí esse é um cuidado que, né, precisamos ter para a infância e avaliar como foi a nossa, assim, nesse sentido, assim, né, de que isso pode ter levado a esse tipo de direcionamento, assim, né, do quanto, né, isso faz muito sentido, assim, se a gente é levado e o tempo todo a gente ouve, né, na infância que a gente é aquilo, que a gente é mal, que o certo é isso, que o certo é aquilo, a gente vai alinhando e vendo o que a gente precisa ser para a nossa vida, e aí entra, né,
muito essa questão da vergonha, né, de fracasso social, de negligência, assim, nesse processo de olhar para a nossa história do quanto isso faz sentido, assim, né? Eu grifei algumas partes aqui também, né? Então, né, nessa Compartilha medida. com a gente. Então, né, a vergonha vai desaparecendo quando a gente vai conseguindo ter essa percepção, né, do como esse funcionamento vai acontecendo, assim, e aí esse desejo de se reconectar, assim, vai aparecendo como uma necessidade para a gente poder perceber o que está nesse impulso, assim, né, e aí, né, no caso da vergonha, assim, né, o que eu estou querendo esconder, para que eu não estou querendo mostrar isso, assim, né, por que isso, né, tá, eu estou tentando, né, me proteger, assim, o que veio na minha história, na minha dinâmica de grupo, assim, na família, né, para que as pessoas, né, de repente é uma questão que sempre foi dita como isso é errado, isso é ruim, e aí hoje eu me pego fazendo isso e fico com vergonha, né, avaliar isso, assim, porque de fato a gente vai precisar direcionar, e aí se não formos, né, se não tivéssemos os adultos para nos direcionarmos, a gente, né, estaria, né, perdido aí nesse processo. Assim, a gente precisa, né, de referências, seja dos pais, familiares, avós, escola, para direcionar o que é importante, assim, né, entender o que é certo e errado, assim, né, nesse sentido, mas o quanto acaba indo para outros caminhos, e aí a gente entra, né, numa base de que e isso vai sendo um alimento para a construção da nossa personalidade, mas muitas outras coisas são, e aí o quanto, né, às vezes uma palavra para alguma pessoa, uma frase passa, né, batido e não significa, mas para outras, dependendo do perfil, isso alimenta uma área que acaba levando a desgaste e sofrimento. E você disse uma palavra que eu achei fantástica, que eu queria dar ênfase, caps look, asterisco negrito, assim, né? Que é referência, né? O outro, ele pode e deve ser referência para a nossa construção, mas não alguém a ser copiado porque ele é extraordinário, ele é incrível. Eu acho que isso que é o que tem nos adoecidos hoje, né, Clara? Uhum, com certeza. E aí entra nesse processo, assim, é isso, né? Nós somos referências para os nossos filhos e é ótimo que sejam, né? Não só nós como pais, mas, né, os familiares e nós temos hoje como adultos referências, pessoas que são, né, referências para gente, assim, e isso é excelente, a gente poder se inspirar, olhar, avaliar, né, até entender como que essa pessoa consegue se organizar com isso, mas a gente saber diferenciar o que é isso ser uma inspiração, uma referência, e no que eu preciso, né, fazer exatamente, e aí o meu valor só vai ser quando eu atingir, né, determinada coisa, ou ser igual a fulana, assim, né, então a gente saber essa distinção, o que pode ser referência, o que pode ser inspiração para mim, e o que pode ser, né, daí entra nesse ponto que já é disfuncional, nessa linha tênue mesmo, do quanto, né, a gente vai olhando para tudo isso de uma forma saudável. Porque aí as redes sociais tiram essa referência, tiram essa inspiração e colocam que não existe isso, é ser como. Uhum. E aí as redes sociais trazem muito questões que para mim eu vejo como prejudiciais as questões dos números, assim, né? Porque aí números acabam sendo concretos, assim, e aí trazem esse ponto, assim, né? De quantos mil curtidas, quantos mil seguidores, quantos mil visualizações, assim, né? E de fato a gente precisa e é importante, né? Em alguns aspectos olhar para isso também, mas o quanto isso traz um peso muito grande nessa comparação, assim, o quanto isso pesa nessa dinâmica de trazer essa comparação e essa pressão muito maior. Claro, eu queria te fazer
tantas mais perguntas nesse bate-papo para quem não está nos acompanhando desde o início. Hoje eu estou com a Clarissa Ribeiro, de Curitiba, uma psicóloga maravilhosa, 20 anos de prática clínica, respondendo aqui para nós o cansados de tentar ser extraordinários, né? Diante de tanto conhecimento, um dos livros que hoje a gente está trabalhando, eu sei que aqui fica, né, invertido, mas é o dom extraordinário de ser comum. Encontra a felicidade exatamente onde você está. É do psicólogo Ronald Siegel, que é professor na Faculdade de Medicina em Harvard. E antes de passar para a próxima pergunta, a gente se despedindo desse nosso bate-papo gostoso, quero agradecer a presença também da nossa colega psicóloga psicanalista Camila Tanganelli. Que bom, prazer ter você aqui com a gente, Cá, seja bem-vinda. E, claro, o que as redes sociais fizeram, então, com as nossas expectativas, né? Vou usar a Camila que acabou de entrar, que é psicanalista. Nós somos seres desejantes, nós temos desejos, mas aonde foi parar essa nossa expectativa? Aonde que a gente se perde aí nesse caminho do extraordinário? Eu quero começar a responder essa pergunta só trazendo o ponto de que a ideia não é demonizar, né, as redes sociais, assim, né, o problema não são as redes sociais em si, assim, né, mas como a gente tem se relacionado com elas. Eu acho que esse é o ponto importante, assim, porque a gente precisa ter essa ciência de que elas são essa vitrine, assim, né? Que não é a loja toda, elas mostram um pedacinho ali dos melhores momentos ali, recortes, então a gente precisa ter essa ciência, assim, de entender isso, assim, porque não é que a gente não precise estar e a solução de todos os problemas na nossa vida seja acabar com as redes sociais e pronto, isso vai estar resolvido, assim, né? Mas entender isso, assim, né? O que pra gente significa e como a gente se relaciona com isso, assim, porque esse sofrimento e essa comparação sempre foi comum, assim, né? Mas a gente ficar acreditando que a vida deveria ser diferente para eu poder ser feliz, isso vai trazendo muito mais, assim, né? Então a gente tem essa clareza de que a gente não está vendo, né, nas redes sociais a história toda, e aí isso vai ser importante para a gente, né, não criar expectativas de como seria, assim, né, porque a gente não está vendo todo o processo, assim, né, a gente não confundir essa imagem que a gente vê ali com a realidade que acontece de fato, assim, a gente, né, ter essa clareza de que é um recorte, é uma imagem, não necessariamente é a realidade da pessoa, assim, né, então a gente tendo essa percepção para ir ajustando as nossas expectativas com relação ao que é uma vida incrível, o que é maravilhoso, assim, né? E aí existe uma ideia aqui que eu até separei aqui do livro, assim, né? Eu recortei aqui um pedaço, assim, existe uma ideia muito bonita, que nós somos transformados pela repetição dos pequenos gestos, assim, né? E a nossa identidade, então, vai sendo construída nesses eventos, e na nossa relação, né, com as redes também, assim, essa construção pelos hábitos, pelas nossas relações, que podem também ser algumas relações pelas redes, assim, né? Mas principalmente pela forma como a gente vai atravessando tudo isso, entendendo tudo isso, assim, o que vai fazendo sentido pra gente, assim, né? O que a gente vai pegando disso tudo que a gente vai vivendo, assim, e cuidar, porque a mente tende a acreditar, né, nessas coisas, nessa aparência, nessa visão, né, nesse pequeno recorte que a gente vê ali, assim, então a gente, né, ter essa consciência para trazer o tempo todo que isso não é a realidade, e aí cuidar com as nossas expectativas, porque a gente vai, né, ter expectativas, isso é natural do ser humano, a gente vai criando, né, expectativas, mas é a gente ter essa consciência, assim, né, do que vai fazendo sentido pra gente, o que Vivinho começou obra, tá ouvindo? Um pouquinho só, mas bem baixinho, Tá. claro. A vida como ela é. A vida como ela é, a realidade, tá vendo? Não é um recorte
só das redes sociais. Se ele continuar, eu me mudo de lugar aqui. Vou para um outro cômodo, assim. Mas acho que é continuar nesse processo, assim, de entender da nossa relação com as redes, assim, né? Do quanto a gente vai se percebendo nessas expectativas e que sentimentos que a gente vai tendo, assim, né? Se eu abri hoje a rede, e aí, nossa, eu tava me sentindo assim e saí me sentindo assim, ou, né, ver um post de não sei quem me levou a perceber alguma outra coisa. O que eu vou fazer com isso? Assim, acho que esse é um grande processo da gente perceber realmente o que está acontecendo com a gente, assim, a gente ter essa consciência do que vai fazendo sentido e do que não vai, assim, né, do que a gente vai pegando pra gente dessa relação com as redes sociais, assim. Ai, queria te ouvir É mais. isso. Tenho certeza que quem está aqui. Muito obrigada, Clara. Deixa agora eu pegar aqui para falar bonitinha, né? Dessa minha amiga querida, a Clarissa Ribeiro, gente, que conversou com a gente hoje, é psicóloga clínica há 20 anos pela PUC Paraná, casada, mãe de dois e crocheteira, especialista em terapia cognitiva comportamental, né? Sendo uma terapeuta certificada pela mentoria TCC de A a Z e uma grande produtora de conteúdos online aí, compartilhando conhecimentos técnicos de vivência profissional, como vocês puderam aí perceber um pouquinho. Clá, muito obrigado por você ter cedido um Obrigada. pouco do seu tempo, do equilíbrio do CNPJ com o CPF. E conta pra gente como que nós podemos te encontrar, quem quiser saber mais sobre você, dos cursos que você dá, quiser fazer terapia com você, como que a gente te acha? Isso, obrigada, Cíntia, pelo. Acho que eu vou sair daqui, será? Não, a gente já está finalizando. Obrigada pelo convite. É um tema importante, né? Esse livro trouxe muitas reflexões. As perguntas que você me trouxe trouxeram muitas reflexões, assim, né? Então, eu tento, né, na medida que eu consigo equilibrar, produzir conteúdos por aqui, né? Assim, tô de uma forma ativa para trazer realmente, e aí, né, dentro do que faz sentido para mim e do meu propósito, assim, né? De óbvio, é o meu trabalho e eu gosto muito de atender, e esse é um processo que para mim é significativo ver, né, essa transformação das pessoas na terapia, assim, mas o quanto a gente sabe que, né, nesse momento não são muitas pessoas que têm acesso, e aí através da produção de conteúdo, através desse movimento, a gente consegue ir, de alguma forma, trazendo algumas reflexões, né, deixando algumas sementinhas para todo mundo, né, que talvez não possa nesse momento fazer terapia, mas acho que é a nossa forma de contribuir, né, para as pessoas usando um pouquinho do nosso conhecimento e poder ajudar, né, nesse processo de transformação. E aí até separei aqui que eu queria não deixar passar. Eu queria deixar uma pergunta, assim, uma pergunta não, uma reflexão, na verdade, para vocês dentro desse tema, né, de que talvez a grande pergunta disso, assim, né, não seja como eu posso ser extraordinário, assim, o que é, né? Como é ser extraordinário, o que eu faço para ser extraordinário, mas talvez seja assim, né? Como eu posso viver uma vida comum de um jeito extraordinariamente presente, assim, né? Como que eu posso estar presente e ser feliz na minha vida comum? Talvez a reflexão e a pergunta que a gente possa, né, fazer para si mesmo, assim, não seja como eu posso, né, me destacar e ser fora da curva sempre, mas o que na minha vida, no meu comum, no meu dia a dia, isso eu posso fazer disso, né, momentos extraordinariamente incríveis e presentes, assim, né? Acho que talvez essa seja a grande reflexão para a gente ter aí ao longo da nossa vida. Vamos pensar e eu te chamo daqui a alguns tempos para a gente falar sobre as respostas aí que cada um vai ter tentado elaborar. Claro, Obrigada, obrigada. obrigada, Sim, Obrigada. obrigada Fechou com pelo chave de ouro. convite, obrigada, né, pelo espaço, pelo tempo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso. E se você gosta, né, de ler esse livro aqui, realmente traz essa e muitas outras reflexões, assim, né, se você já leu, deixa um recadinho aqui pra gente, né, comentando como que foi, assim, se você ainda não leu e quiser ler,
também a gente está aberta, né, para trocar, compartilhar. Se você tem outras percepções, acho que é legal essa troca, assim, acho que é sempre muito rica. Até a próxima, para quem for me acompanhando semanalmente, claro, a gente vai se Um beijo falando. grande. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.